Olá pessoal, eu estou aqui com mais um projeto do Falando Nisso, um projeto semanal do NEAF. Meu nome é Luiz Mônaco, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo. Eu fui convidado pelo professor Alessandro Ferraz para falar a respeito de uma recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Decisão essa que foi proferida no recurso extraordinário 603-616, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, e que tratou da questão do entendimento com relação à incursão do agente ou autoridade policial em domicílio, sem o devido mandado judicial e ainda que em período noturno. Então, vamos lá, decisão. Essa decisão foi julgada pelo Pleno, né, acabou estabelecendo por tornar lícita a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado e ainda que em período noturno, quando amparada a infundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro de um determinado domicílio ocorre uma situação de flagrante delito sob pena de uma responsabilização disciplinar, civil ou penal do agente ou autoridade, além da nulidade dos atos praticados. O problema, na verdade, seria que essa prática de incursões policiais em domicílio, não obstante haver uma previsão constitucional tratando sobre esse assunto, ela sempre foi objeto de muito questionamento nos tribunais e não raras vezes levava o agente ou a autoridade a ser responsabilizado pela prática do crime de violação de domicílio, crime esse que está previsto no artigo 150 do Código Penal. Antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, o agente ou a autoridade, ao se deparar aí em seu cotidiano com situações em que entendia necessário a incursão em um domicílio, o fazia com base no artigo 5º, inciso 11º da Constituição, que é exatamente o inciso que trata da inviolabilidade do domicílio, além de com base também nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, que tratam aí a respeito da prisão em flagrante. No entanto, esse agente ou autoridade, ao ingressar nesse domicílio, muitas vezes ele não detinha a certeza de que em seu interior estava havendo a prática de um crime em flagrante delito. Ou seja, sem ter certeza sobre tal fato, poderia aí advir dois resultados, né? O primeiro, caso o agente ou a autoridade ingressasse naquele domicílio e confirmasse a prática do crime em flagrante delito, não teria nenhum problema, o agente ou a autoridade não seria questionado sobre o motivo pelo qual entendeu que naquele interior do domicílio havia a prática de um crime. Contudo, na segunda hipótese, em que realizada a incursão não confirmasse a prática do crime em flagrante, poderia esse agente ou essa autoridade sofrer uma responsabilização aí pelo crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150. Assim, antes do julgamento pelo Pleno do STF, a jurisprudência priorizava o quê? Tão somente o resultado. O que importava era que o agente, realizando a incursão naquele domicílio e confirmando que existia um crime em flagrante delito, não havia problema nenhum, nem qualquer tipo de responsabilização. Porém, o quê? Não obtendo o resultado, o agente poderia aí responder uma ação penal por tal crime. Valendo lembrar o quê? Que o inciso 11º do artigo 5º, que trata da inviolabilidade do domicílio, ao estabelecer lá, entre as exceções, a existência de um crime em flagrante, ele não fala, na verdade, que o agente entendia haver um crime em flagrante. Então, na verdade, pela leitura do inciso 11º do artigo 5º, acaba cobrando, na verdade, uma efetividade, ou seja, que de fato esteja sendo praticado um crime em flagrante no interior daquele domicílio. Então, com o julgamento pelo Pleno, deixa-se de priorizar tão somente o resultado e passa-se a priorizar as informações, os elementos, a convicção, né, as razões que levaram aquele agente ou aquela autoridade decidir pela incursão no domicílio, né, antes da realização da diligência. Essa aí que acaba sendo, na verdade, a grande diferenciação entre o novo entendimento e o entendimento anterior que priorizava o resultado. Então eu vou dar um exemplo. Eu, como delegado de polícia, eu tomo conhecimento que num domicílio localizado
dentro da minha circunscrição, né, existe um indivíduo sendo mantido refém, um crime, por exemplo, de sequestro, né. Então, caberia eu, como autoridade policial, eu obter maiores informações e elementos, de forma que eu comprove o quê? Que, diante do panorama apresentado, né, eu tinha fundadas razões para entender que o melhor no momento era realizar aquela incursão no domicílio. E se eu demonstrando essas fundadas razões, ainda que, após a incursão, eu verificasse que não há prática de crime nenhum, não existe um sequestro no interior do domicílio, eu não poderia ser responsabilizado por uma eventual violação de domicílio, certo? Por outro lado, vamos imaginar uma segunda situação. Mesmo caso, eu delegado na minha delegacia, e tenho ciência que numa região ali, em várias casas, se pratica o tráfico de drogas, e eu decido aí a esmo escolher algumas casas, reunir, por exemplo, a minha equipe e realizar incursões nessas casas. Quer dizer, aí a situação acaba sendo diferente. Eu não procurei anteriormente obter maiores informações sobre as pessoas que residiam naquele domicílio, ou seja, ainda que, de fato, esteja ocorrendo a prática do tráfico de droga, alguém esteja mantendo entorpecente dentro daquelas casas, eu vou poder ser responsabilizado, né? Isso porque passa-se o quê? Passa-se a se levar em conta não apenas o resultado, mas a decisão que eu tomei com base nas informações e nos elementos que eu tinha anteriormente à realização da incursão. Essas fundadas razões, na verdade, são o quê? São os motivos que levaram aí a autoridade policial a entender que naquele momento, né, o correto a se fazer, com base nas informações, nos elementos, era realizar a incursão no domicílio. Então, há pelo novo entendimento aí uma prevalência do conhecimento anterior à diligência, né? A referida orientação, ela determina que a proteção aí contra a busca arbitrária, ela exige a avaliação da diligência com base no que o agente sabia antes de sua realização e não do seu resultado, né? Ou seja, autoriza-se aí a investida domiciliar sem mandado, toda vez que o agente ou a autoridade policial vislumbrar circunstâncias das quais demonstrem aí, pelo conhecimento razoável, a ocorrência de um crime no interior de uma residência, do qual prescinda a autorização prévia do Poder Judiciário, visto que dessa forma aí é autorizado pela nossa Constituição. O intuito dessa nova decisão do Pleno é estabelecer aí um controle a posteriori das diligências adotadas, né? Na verdade, se trata o quê? De uma exceção ao disposto no artigo 5º, no inciso 11º. Então, deixa claro o quê? A necessidade de você demonstrar a justa causa motivadora da ação para que você tenha tomado lá aquela iniciativa de realizar a incursão, né? Valendo lembrar que o artigo 5º, inciso 11º, ele ao dispor lá sobre a hipótese em que seria possível uma suspensão da inviolabilidade do domicílio, né? Aqui tratado aí a respeito do flagrante delito, né? O entendimento é no sentido de quando você faz uma leitura de que desde que efetivamente esteja ocorrendo a prática do flagrante delito, né? Essa justificação ela é realizada a posteriori, né? Então, na verdade, o agente ou a autoridade, após a realização da incursão, vai haver um momento específico em que ele vai demonstrar essas fundadas razões, né? Essas fundadas razões da justa causa, elas são demonstradas aí de várias formas, né? Inicialmente por meio do depoimento pessoal, onde o agente ou a autoridade vai esclarecer os motivos pelo qual entendeu aí por realizar aquela incursão, por adotar aquela medida, assim como relatar, né, o que ocorreu momentos antes da adoção daquela providência. Também pode ser comprovada por meio do relato da vítima ou das testemunhas. Pode ser também mediante a apresentação de um relatório das diligências policiais anteriores, né, iniciadas ou não, do procedimento inquisitorial. Pode também ser comprovada através do depoimento do investigado, né? Inclusive, nessa decisão do Pleno
do Supremo Tribunal Federal foi exatamente essa situação, com base no depoimento do investigado. O indivíduo estava trafegando, conduzindo um caminhão, esse caminhão acabou sendo parado pela polícia, foi localizado no interior do caminhão uma certa quantidade de entorpecente, e esse motorista acabou fornecendo aos policiais, né, o endereço de quem teria fornecido o entorpecente para ele. Tá? Com relação ao momento da apresentação, né, muito embora durante os votos dos ministros para essa decisão, se mencionou que o momento oportuno seria durante a audiência de custódia, né, a audiência de custódia é essa que ainda encontra-se aí em fase de implementação, né. Essa audiência, na verdade, é aquela em que o preso, após 24 horas, ele deve ser apresentado aí até a autoridade judicial, e essa autoridade judicial vai fazer uma análise a respeito da regularidade daquela prisão, né. Então, muito embora tenha sido mencionado nos votos dos ministros, acabou não constando na decisão final aí do pleno a respeito do exato momento da apresentação aí dessas fundadas razões, né. Mas o entendimento acaba sendo que, como a audiência de custódia acaba sendo o momento oportuno para que a autoridade judiciária faça uma análise da regularidade da prisão em flagrante, e pelo fato da relação que existe entre a prisão em flagrante e a incursão do agente ou da autoridade, né, o que deve prevalecer realmente é que o momento para se apresentar aí a posteriori essas fundadas razões seja durante a audiência de custódia. Então, a conclusão, na verdade, que a gente acaba tendo dessa nova decisão do pleno é de que essa orientação acabou conferindo uma maior segurança aos agentes públicos, né? Eles não ficam mais à mercê da efetividade, do êxito da incursão que eles realizaram, né? Já que, conforme o entendimento anterior, caso eles realizassem incursão no domicílio e não se verificasse aí a prática de um crime em flagrante delito, né, eventualmente eles poderiam ser até penalmente responsabilizados aí pelo crime de violação de domicílio, né. Fora essa tranquilidade que acaba trazendo para o agente ou para a autoridade, ela acaba estabelecendo também limites claros para a ação policial. Então ela garante aí o quê? A preservação devida da inviolabilidade do domicílio sem invalidar aquelas hipóteses excepcionais tratadas no inciso 11º do artigo 5º, né, e que estabelece uma possibilidade do afastamento aí da inviolabilidade do domicílio. Tá? Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas breves considerações a respeito dessa decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que foi aí no dia 5 de novembro aí, proferida e que vem aí sendo objeto de algumas discussões. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo de bom.